Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, me chamo Alberto Faro, sou sócio da área de infraestrutura do escritório Machado Meyer. Eu e o Luiz viemos aqui hoje falar para vocês sobre o setor de infraestrutura e as debêntures incentivadas de infraestrutura, que são instrumentos de financiamento do setor. Basicamente, só fazendo um resumo e um panorama do que a gente tem desde 2011 com a criação das debêntures incentivadas pela Lei 12.431, debêntures essas que são formas de financiamento ao setor de infraestrutura, onde o benefício fiscal é alocado para o investidor. O Luiz depois pode fazer uma rápida lembrança sobre esses benefícios fiscais, mas mais importante do que relembrar aqui as debêntures incentivadas e o seu uso que foi bastante amplo no setor de infraestrutura para financiamento de projetos na modalidade de Project Finance. Mais recentemente, em janeiro de 2024, o marco legal das debêntures foi alterado por uma nova lei, a 14.801. Essa lei, na medida em que ela também cria um novo tipo de debêntures, as debêntures de infraestrutura, onde os benefícios fiscais são alocados ao emissor, e o Luiz de novo vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. A mesma lei também modificou temas importantes da 12.431, que ainda estão sendo discutidos pelo mercado, mas basicamente o que a Lei 14.801 tem como principal objetivo é trazer uma simplificação tanto às emissões de debêntures incentivadas como debêntures de infraestrutura, basicamente trazendo ali algumas mudanças que acabam tornando o processo das emissões mais céleres, notadamente aqui dispensando o processo de autorização dos projetos caso a caso perante os ministérios. Desde a publicação da Lei 14.801, como eu mencionei em janeiro, houve também em março a publicação de um decreto que regulamentou a lei. Desde a publicação da lei em janeiro, o mercado e o Machado Meyer já haviam mapeado alguns pontos que precisavam ser esclarecidos neste decreto, e o principal deles é um ponto fiscal que acabou não sendo esclarecido pelo decreto na ocasião da sua publicação em março, mas recentemente aqui teve um esclarecimento provocado pelo PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, um órgão do governo, que é basicamente um catalisador de investimentos, e esse PPI provocou a Receita justamente para trazer este esclarecimento, que acabou não vindo antes por conta e ocasião do decreto, que é um esclarecimento bastante importante para que a gente tenha uma continuidade nas emissões de debêntures de infraestrutura, na medida em que até esse esclarecimento fica bastante difícil que os emissores possam efetuar o cálculo desse benefício fiscal. Acho que o Luiz vai tratar um pouquinho agora destes detalhes. Oi pessoal, eu sou o Luiz Rosa, sócio da área tributária do Machado Meyer. Eu estou aqui com meu sócio Alberto, falando um pouco sobre debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura. Como o Alberto mencionou, as debêntures incentivadas foram criadas em 2011 e tinham um benefício fiscal para os investidores. Mais especificamente aqui, os investidores se beneficiavam de imposto de renda na fonte calculado a alíquota zero. Isso valia para investidores pessoas físicas e investidores não residentes. Por outro lado, as novas debêntures de infraestruturas criadas no início desse ano, elas tinham um benefício para o emissor. Esse benefício consistia em uma dedução adicional de 30% dos juros pagos pelo investidor no contexto dessas debêntures emitidas. Mas esse benefício acabou gerando muita controvérsia no mercado, porque não se tinha certeza sobre sua real extensão. Por quê? Porque essas debêntures, tanto incentivadas como infraestruturas, elas têm dois componentes remuneratórios. Um componente é uma atualização monetária, que geralmente ela está atrelada a algum índice de mercado, e a remuneração em si, que se chamava comumente de juros, que ela estava atrelada a um índice pré-fixado, 6%, 8%, depende. A dúvida do mercado era se esse benefício de dedução adicional de 30% dos juros se aplicava sobre todos esses componentes remuneratórios ou só sobre o componente pré-fixado. Essa dúvida acabou gerando uma grande incerteza no mercado e acabou fazendo com que não houvesse nenhuma emissão de debêntures de infraestrutura. Agora o Alberto vai falar mais um pouco sobre esse assunto. Então, obrigado, Luiz. De fato, sem prejuízo de outras explicações sobre
a eficácia e validade, outros detalhes dessa manifestação da Receita, que sem dúvida é bastante positiva, o mercado acompanhava com bastante ansiedade esse tema, porque, como vocês podem imaginar, até que os emissores possam, de fato, ter clareza no cálculo do benefício fiscal, as debêntures de infraestrutura acabaram, como consequência, não saindo do papel. A novidade foi que o próprio PPI, depois de ouvir o mercado e entender um pouquinho dessa questão, foi bastante proativo e ele próprio se incumbiu de fazer esta consulta à Receita. O Luiz vai explicar um pouquinho melhor no mérito e de como esta consulta opera aqui em benefício das nossas operações, mas o fato é que o PPI cumpriu o seu papel aqui de catalisador dos investimentos no setor de infraestrutura e tomou as rédeas dessa discussão, provocando a Receita algo que foi bastante positivo. O PPI, inclusive, vem discutindo com outros ministérios, com outros agentes que são importantes para o esclarecimento do marco legal das debêntures, incluindo o Ministério da Fazenda, vários outros temas, tal qual este tema fiscal com a Receita, que também vão esclarecer outros tópicos que vão beneficiar a emissão das debêntures de infraestrutura. Então, acho que, por hora, o PPI tem cumprido bem esse papel e, obviamente, como a gente pôde notar, essa consulta feita pelo PPI foi feita de uma forma bastante robusta, bastante consistente. O PPI estudou o tema e fez essa provocação à Receita e capitaneou essa discussão que resultou nessa manifestação, e acho que o Luiz pode contar um pouquinho de como o mercado e os emissores em geral vão poder se beneficiar dessa recente manifestação da Receita. Nós estamos falando aqui, realmente havia uma grande certeza no mercado sobre a real extensão do benefício das debêntures de infraestrutura para os emissores. Essa incerteza acabava trazendo dúvidas sobre a viabilidade e a atratividade desse tipo de emissão. O PPI então tomou a frente da discussão e fez uma pergunta à Receita Federal, por meio de uma nota técnica. A COSIT, que é o órgão da Receita Federal que analisa esse tipo de questão tributária e é responsável também por responder soluções de consulta dos contribuintes, ele emitiu então uma nota na qual esclareceu que, na visão da Receita Federal, esse benefício, a dedução adicional de 30%, ela é calculada sobre a totalidade do componente remuneratório das emissões. Isso deixou bem claro que a legislação realmente tinha o benefício de incentivar ao máximo esse tipo de emissão e garantir a obtenção de recursos para aplicação de projetos de infraestrutura. É difícil dizer ainda qual vai ser o impacto dessa resposta ao mercado, mas o PPI ele tornou pública a posição da Receita Federal, e a Receita Federal foi bastante assertiva no sentido de que o benefício de 30% de dedução adicional é calculado sobre todo o componente remuneratório, tanto a parte pré-fixada quanto a parte relacionada a índices de mercado. Essa manifestação ela não tem caráter vinculante. No entanto, a forma como a Receita se posicionou parece indicar um posicionamento firme do órgão, no sentido que o mercado sempre esperava. Então, parece ser um posicionamento bastante positivo e a nossa expectativa é que vá efetivamente fazer com que esse tipo de emissão finalmente decole no país. E aí, só para esclarecer um pouquinho melhor, o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, ele foi criado em 2016, tendo como finalidade ser aqui um hub para o setor. E a finalidade principal do PPI é fortalecer justamente a interação entre o governo, o Estado e a iniciativa privada, justamente para fomentar no setor de infraestrutura temas como financiamento, esclarecimento em relação a marcos legais e tudo que traz segurança jurídica para o financiamento de infraestrutura. E acho que nesse papel, justamente, o PPI então se sentiu bastante confortável seguir em frente com a consulta. Obviamente, como o Luiz mencionou, apesar da consulta ainda ser pendente de uma validação formal expressa aqui que vincule o mercado como um todo, é bastante difícil da gente imaginar que, quando provocada, a Receita vai ter um entendimento estoante do que ela mesma já antecipou aqui, e entendimento com o qual a gente concorda, inclusive, de forma que, muito provavelmente, a manifestação mais oficial da Receita deve vir na mesma linha do que a consulta já feita pelo PPI. O resultado prático
para encerrar aqui do meu lado, é que com esse esclarecimento, obviamente, os emissores que vinham estudando passam a ter, né, muito mais esclarecimentos aqui para que eles consigam fazer o cálculo desses benefícios fiscais, e é bastante provável que, num curto espaço de tempo, a gente, como resultado dessa iniciativa do PP e manifestação da Receita, muito provavelmente tenhamos aqui as primeiras operações de debêntures de infraestrutura do mercado num curtíssimo espaço de tempo. Com isso, encerro a minha fala aqui e agradeço a todos. É isso aí, Alberto. Então, esses eram os pontos que nós queríamos trazer aqui. Foi um prazer e até breve. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.